Hoje, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais uma capacitação que a Baré está proporcionando para você. Para quem não me conhece, eu sou Beatrice, eu estou como coordenadora de expansão. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim que a gente pode bater um papo bem legal, tá bom? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre identidade. E já começando, vamos falar sobre o que é identidade. A identidade corporativa, ela representa o conjunto de propostas, ou seja, a visão de mundo que a empresa possui, os valores, a postura que adota em diferentes situações, etc. Se você imagina a identidade de uma pessoa, você consegue lembrar de características da pessoa, coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta, enfim. Levando isso para o meio empresarial, a gente pode pensar como se a empresa fosse uma pessoa, quais seriam as características dela, sabe? Quais seriam os aspectos essenciais dela. E, bom, a identidade corporativa, ela é composta de dois aspectos, os essenciais e os visuais. Os essenciais são aqueles que eu acabei de comentar, são as características mesmo. Quais são os valores, a postura, enfim. E os visuais são aqueles que falam, né, dos materiais impressos, das camisas, dos bottoms, dos contratos, das postagens nas redes sociais, enfim, tudo que for visual é esse outro aspecto da identidade corporativa. É importante frisar que a identidade corporativa, ela é estratégica. É uma estratégia de marcar presença, para as pessoas lembrarem de vocês. Então, tudo que eu falar aqui vai ser importante, vai ser legal para que as pessoas lembrem da empresa de vocês. Tá, mas como que eu construo uma identidade, Bia? Me diz aí. Então, vocês podem utilizar uma ferramenta chamada Briefing, que é basicamente perguntas e respostas. São perguntinhas que vocês vão responder entre vocês mesmos, e aí vocês vão chegar a algumas palavras, algumas frases que vocês vão se identificar. E quais são essas perguntas que eu tenho que fazer? Eu separei aqui 4 para vocês, mas deixando claro que podem ser feitas outras perguntas. Se vocês pesquisarem mais a fundo sobre isso, vocês vão descobrir outras perguntas. Mas essas aqui são as que eu acho que fazem muito sentido para vocês, tá? A primeira é: como desejamos ser conhecidos? Como vocês querem ser conhecidos? Como vocês querem ser lembrados por a maior EJ da minha área no Amazonas? Eu quero ser lembrada como a melhor EJ do país, a melhor EJ do mundo, enfim. Como que vocês querem que as pessoas lembrem de vocês, né? Então, eu coloquei aqui sugestão de que vocês digam 10 palavras, mas isso seria cada pessoa da EJ dizer 10 palavras. Mas, claro que isso pode ser 5, pode ser 6. O ideal é que seja o máximo de palavras possíveis para vocês terem uma variedade maior de palavras e assim vocês verem a que faz mais sentido para vocês. Segunda pergunta: se nossa EJ fosse uma pessoa, quais características de personalidade ela teria? E aqui vocês colocam destemida, poderosa, eficiente, eficaz, sabe? Todas essas características que vocês querem que a EJ de vocês seja, não só o que vocês querem, mas o que vocês podem fazer também é analisar os membros, analisar como vocês trabalham em grupo e vocês tirarem palavras daí, né? Então, a nossa EJ, ela é muito colaborativa, a gente gosta muito de se ajudar. Então, todos nós somos colaborativos, a nossa empresa, ela é muito metódica, né? Então, são essas características que é legal vocês colocarem aqui. Próxima pergunta: o que nossos projetos têm de único? Aqui vocês vão dizer realmente qual que é a diferença de vocês. Qual que é a diferença de vocês, uma empresa júnior, para uma empresa sênior? O que vocês fazem de único mesmo? Pode ser um detalhe, mas enfim, coloquem aí. Próxima pergunta: como fazemos nossos projetos? Aqui vocês se referem a como vocês fazem mesmo, as características, assim. Vocês fazem com zelo, vocês fazem com atenção, com carinho, sabe? É em relação a isso, como que vocês fazem o projeto de vocês. Não é nada técnico, nenhum termo técnico, nem nada, é só nesse sentido mesmo, tá? E como que vocês podem fazer isso, né? Ainda mais que agora que a gente está trabalhando remotamente, a gente não pode parar, não é mesmo?
Eu sugiro que vocês façam um Google Forms e vocês coloquem essas perguntas aqui e outras, se vocês quiserem também. Dessa forma é prático, é rápido, todo mundo vai ter acesso e vai ser a mesma coisa de vocês fazerem isso presencialmente. Essa é a dica que eu dou, que vocês usem o Forms, tá? No final, só precisa que alguém fique responsável de coletar essas informações, essas palavras, essas frases que foram reunidas e divulgar para o time mesmo. E aí vocês fazem uma análise de quais palavras que mais representam vocês. Bom, e o naming? O que é o naming? Ele é o processo de criar nomes para empresas, serviços e produtos. De antemão, eu já dou dica para vocês, de vocês ficarem atentos à disponibilidade do nome. Caso vocês queiram um dia registrar a marca de vocês, ela precisa ser única. Então, fiquem atentos a isso. Bom, mas como que vocês podem criar o nome para a J de vocês? Vocês podem usar o brainstorming. E como que isso funciona? Vocês determinam um tempo, pode ser 5 minutos, 10 minutos, e durante esse tempo vocês vão colocar num papel todas as ideias que passarem na cabeça de vocês, todas. Vocês não vão julgar, não vão pensar, essa aqui é boba, não. Eu acho que essa aqui não faz muito sentido, não. Acabado esse tempo, vocês aí sim analisam quais nomes, quais palavras fizeram mais sentido para vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir, vai sair alguma coisa daí. Normalmente, esse processo de brainstorming a gente faz com flipchart, né? Um cartaz, uma cartolina, alguma coisa assim que todo mundo reunido pode escrever. Mas, novamente, como a gente está trabalhando virtualmente, vocês podem usar a ferramenta Miro. É bem simples de usar. Vocês podem abrir uma área de trabalho para vocês e colocar vários post-its, porque ali é como se fosse um grande flipchart, é um grande papel que vocês podem escrever o que vocês quiserem. E todo mundo pode fazer junto. Agora, e a nossa logo, Bia? O que a gente faz com a nossa logo? Gente, a logo é o elemento visual que representa a EJ, representa a empresa, ela é muito importante. Ela precisa ser simples, o mais simples, melhor. Por quê? Lembra que eu falei que a identidade ela é estratégica? Se você colocar muitos elementos, não, vai ser mais difícil das pessoas lembrarem da marca de vocês. E quem vai fazer? Procurem alguém que saiba fazer. Procure alguma EJ de design, que normalmente tem um valor mais acessível, principalmente para EJs da rede. Vocês podem procurar também estudantes de design, pet design, enfim. Mas, Bia, eu não conheço ninguém de design. O que eu faço? Ou eu conheço uma pessoa de design, mas eu, infelizmente, não vou pagar essa pessoa. Então, existem alguns sites que eu deixei aqui para vocês, né, que são esses três, o Tailor Brands, o Logaster e o Wix Logo Maker. Eles são alternativas mais acessíveis para vocês. O que acontece? Esses sites, eles vão fazer um briefing rápido com vocês e vai ser gerada uma alternativa de logo, né? E vocês podem fazer várias vezes até vocês ficarem satisfeitos. No caso seja realmente impossível vocês contatarem alguém de design, vocês podem entrar nesses sites que eu falei, que eles são bem fáceis e bem rápidos de mexer. Agora, falando sobre cores. Gente, é muito importante vocês terem uma ou duas cores no máximo. Mas, Bia, a gente não vai poder usar outras cores? Vão, claro que vão. Mas lembrem que precisa ser fácil de memorizar. Se vocês tiverem duas cores, é importante, é legal, para não dar tanto trabalho assim para o time de marketing de vocês, que elas sejam contrastantes. O que significa isso, Bia? É que elas combinem, basicamente que elas combinem. Como que eu vou saber que elas combinam? Por isso que eu trouxe aqui para vocês esse querido, que se chama Círculo Cromático. Rapidamente falando para vocês, se a cor de vocês for roxa e vocês quiserem a cor que mais vai combinar com o roxo, vocês vão olhar nesse círculo aqui, a cor oposta a ele, que nesse caso aqui é esse tom de amarelo. E assim sucessivamente. Se você quer escolher verde para sua cor e você quer uma outra que combine muito com ela, você vai para a cor que é oposta a ela, que vai ser esse laranja. Então, assim que a gente vê que as cores são complementares, que elas vão ser duas cores fortes que vão se combinar. Caso vocês gostem muito de duas cores e elas não sejam complementares, ou seja, que elas sejam esses opostos,
vocês podem sim usar elas de forma separada. E como que vocês escolhem a cor de vocês? Olhar as cores do curso de vocês, vocês podem olhar a cor que representa a energia DJ. E como que vocês veem isso? Bom, vocês podem pesquisar o significado das cores e vocês olharem lá o significado do laranja e falar assim, nossa, isso é muito a gente. E falando rapidamente de linguagem, é legal vocês pararem para pensar qual tipo de linguagem vocês vão usar. Como que a empresa de vocês vai se portar nas redes sociais, por exemplo. Vocês vão ser mais informais, vocês vão ser mais sérios, vocês vão ser mais ou menos. A identidade corporativa, ela também está no tom de voz, no vocabulário e nas expressões da sua marca. Então, o jeito que vocês estão falando nas redes sociais é muito importante, vai dizer muito sobre vocês. Se vocês são mais comunicativos, se vocês são mais diretos, se vocês são mais rápidos, também vai ser estratégico. Às vezes, uma palavra que você usa sempre nos seus posts já faz as pessoas terem aquele gatilho. E, por fim, gente, é importante lembrar que nada disso é impossível de mudar, gente. Não se preocupem se vocês até o momento não estão tão satisfeitos assim com a identidade corporativa de vocês. Não fiquem super preocupados com isso. Claro que vocês precisam de uma identidade, é por isso que a gente está aqui para ajudar vocês. Mas lembrem-se que isso não é imutável. Vocês podem um dia sim voltar a pensar na identidade corporativa de vocês. O que eu digo para vocês é façam, construam. É melhor uma tarefa feita do que uma não feita. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Caso vocês queiram saber mais sobre identidade, ficou com alguma dúvida, você pode me mandar mensagem. Estou ali à disposição para vocês, tá bom? E vamos dar o nosso melhor, tá, gente? Qualquer coisa, eu tô aí, beleza? Então,